Graças a Deus que nos dá vitória, né? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 15, para a nossa meditação. Glória a Deus. Nós tivemos ali uma experiência nesta manhã com o jovem, né, com o presbítero Júnior citou aqui, que o nome dele é Mateus. E ele estava muito aflito, muito angustiado, e pediu para que eu orasse por ele. É por isso que eu sempre falo para a igreja, nós temos que chorar por essas almas, orar por elas. Porque, irmãos, são oprimidos pelo adversário. São oprimidos, são escravos. E é uma legião de demônios, no meio da rua assim. Pediu, eu falei, nós vamos orar. A gente começou a orar e ele se manifestou, dizendo que tragaria essa alma, que essa alma não era dele. E aí, saía, voltava, e ele disse assim, como se nós tivéssemos poder. Vocês têm poder. Eu falei, não, nós não temos poder. O diabo falava, quem tem poder é Cristo. É Cristo que tem poder. É Jesus que liberta. Então ora por esse moço. Amém? Eu vou ler e os irmãos me acompanhem na leitura. Do verso 1 ao verso de número 15. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente
e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Glória a Deus. Incline a sua cabeça por um minuto para que eu possa fazer uma oração. Pai, estamos, Senhor, diante, Pai, da Tua palavra, palavra revelada a nós. Senhor, te peço, Pai, o esclarecimento dela. Abre, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos tudo que o Senhor tem para falar conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. E sabemos, ó Pai, que os dias a qual estamos vivendo não está fácil. Somente, Pai, o alimento da Tua palavra venceremos, Senhor. Então eu te peço, Pai, nesta noite, sê conosco. Precisamos de Ti. Cativa, Pai, a nossa atenção, a nossa mente, para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz e nos conformar, Senhor, à imagem do Teu Santo Filho Jesus. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Amém? Podem sentar. Amados, mediante a experiência que eu vivi hoje, e também eu dando aula para os novos convertidos, né, para Maiara, para o meu irmão Léo, nós falamos muito a respeito desse tema. Eu quero trazer para nós um tema: conhecendo o território do diabo, o nosso segundo inimigo. Pastor, por que o nosso segundo inimigo? Porque nós temos 3 adversários. Eu vou começar de trás para frente. Terceiro, o mundo, o sistema. O segundo, o diabo e os demônios. E o primeiro, o mais perigoso, a nossa natureza pecaminosa. Então nós temos 3 inimigos. Lembrando que esses 3 inimigos estão alinhados, estão harmonizados. Eles cooperam um com o outro para tentar destruir a igreja, para tentar destruir família, como tem feito, né? Então nós vamos dar uma olhada e vamos entender e compreender a ação do diabo, do nosso inimigo, o segundo inimigo e os seus demônios, ok? Amados, Gênesis capítulo 3 fala sobre a queda do homem, e também traz a história da antiga serpente. No capítulo 1 ao capítulo 2, Deus cria todas as coisas. Deus cria o universo, Deus faz a divisão das águas, Deus cria a árvore, frutos, animais, e por fim Deus cria por último o homem. Então Deus criando o homem, Adão, Ele colocou Adão para dominar a terra. Adão cuidava da terra, cuidava dos animais. E Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Então o que Deus faz? Mas da costela de Adão, Deus faz a mulher. Deus tira da matéria de Adão. Lembrando que tudo que está em Adão veio de Deus. Mas do homem, Deus cria a mulher. Tirando da onde? Do osso de Adão. Depois que Deus criou a mulher, Adão então, acordando do sono, vendo aquela mulher, ele diz: agora, ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Então eles se tornaram uma só carne. Ambos estavam nus. Deus, quando criou o casal, Deus fez perfeitamente. O homem não é mais importante do que a mulher porque veio primeiro. E a mulher também não é mais importante do que o homem porque veio segundo.
Ambos para Deus são importantes. Eles viviam no jardim do Éden. Então a serpente apareceu. Você não vai encontrar no livro de Gênesis por que a serpente já veio assim, né? Por que a serpente enganou Adão e Eva? Mas a Bíblia diz, logo no início, que a serpente era mais astuta do que os animais. Então o que a serpente faz? Ela vai até a mulher, verso 1, e diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, a serpente dialogando com a mulher. E aí ela disse no verso 2, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aqui é a chave. Porque a partir daqui ela diz assim, a serpente: certamente não morrereis. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando a Eva escuta o que a serpente diz a ela, Deus criou desejo no coração dela. Essa árvore não é tão má assim. Essa árvore, ela é boa, porque eu vou ser como Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ou seja, eles desobedeceram a ordem de Deus. Satanás não é tão simples assim. Ele é astuto, inteligente, sabe agir, sabe trabalhar, e quando Satanás age, é no ponto fraco do ser humano. Eles tinham a presença de Deus. Deus visitava o jardim todas as tardes. Eles tinham diálogo com o Senhor, eles conversavam, eles ouviam a voz de Deus. Como a serpente enganou Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto e se esconderam do Deus Todo-Poderoso. Você vai ver que Deus vai agora, no verso de número 8, chamar Adão, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e eles se esconderam, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O verso 9 diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Aí Adão responde: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Todas as tardes Deus falava com ele, eles não tinham medo. Todas as tardes Deus estava com ele, conversava com eles, eles não tinham medo. Mas naquele dia eles tiveram medo. Por quê? Porque os olhos foram abertos e o pecado estava neles. Como eu bem disse, a intenção do adversário, do diabo, é tirar você
a todo custo da presença de Deus. Custe o que custar, Ele vai fazer isso, porque Ele está ao nosso derredor. Ao nosso derredor. Então, imediatamente, Adão nunca teve medo de ouvir a voz do Senhor, mas aqui ele tem. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Então Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Pergunta. Só que Deus ainda continua: comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Deus sabia o que estava acontecendo ali. Deus sabia que de fato Adão tinha desobedecido a Deus, que Eva tinha comido o fruto, tinha dado ao seu esposo, que a serpente enganou os dois. Aí o que Adão faz? A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Cada um tirou a sua responsabilidade. Adão então falou assim: olha, a minha desculpa é essa, a mulher que tu me deste, que me deu o fruto. Por isso que eu comi, colocando a culpa na Eva. Aí então Deus disse à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente enganou. A antiga serpente, o dragão, Satanás ou diabo. Satanás no hebraico significa Satã, que significa acusador ou adversário. No grego, do hebraico para o grego, a palavra é o diabo, que do grego é diabolos, que significa caluniador, negador, opositor, acusador ou aquele que desune, que expira ódio e inveja. Então Satanás incorporou na serpente e enganou Adão e Eva. A gente já imagina que Satanás é aqueles desenhos, né? Tem um chifre aqui, é vermelho. Mas Satanás não é assim não. O diabo não é assim. O diabo se apodera de coisas, de pessoas, para tentar nos atrair, fazer eu e você desobedecer a Deus. A intenção do diabo é que eu e você blasfeme contra Deus e desobedeça, para que eu e você perca aquilo que ele perdeu. Porque Satanás não tem mais oportunidade de ser salvo. Mas o diabo, que é perseverante, ele quer que você perca o que ele perdeu. Não só a presença de Deus. Já é ruim perder a presença de Deus, não ter mais a presença de Deus. E o salmista Davi, ele faz questão de lembrar para nós quando ele cai com Betseba. E aí depois que ele confessa o seu pecado, ele diz: cria em mim seu coração puro, renove em mim o espírito reto, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Já é ruim perder a presença de Deus. Só que no caso de Satanás, ele já está condenado. E sendo condenado, o único lugar para ele que será inaugurado, que ele será lançado, que é o lago de fogo e de enxofre. Ainda ele não foi lançado. Então veja, a serpente é posteriormente identificada como Satanás ou o diabo. É por isso que Jesus diz lá em Mateus, capítulo de número 26, se não me falha a memória: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E o espírito vai usar aquilo, na verdade Satanás vai usar aquilo que a nossa carne deseja e cobiça para tentar nos derrubar. Veja só Apocalipse capítulo 2, verso 9, como o diabo é a antiga serpente, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo
é Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ele não caiu sozinho, ele não foi lançado sozinho. Ele conseguiu trazer consigo uma legião de anjos, que deixou de ser querubim ungido Satanás e virou Satanás, diabo, porque seu nome é Lúcifer. Por que Lúcifer? Porque é a estrela da manhã, porque ele era um querubim ungido. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, é uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Certamente Satanás controlou a serpente e usou como instrumento para efetuar a tentação. Satanás atingiu o homem, a imagem de Deus lá no Éden. De alguma forma Satanás quis e quer sempre afrontar a Deus. Veja só o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios capítulo 11, verso 3, e depois o verso 14, olha o que ele fala para nós. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A preocupação do apóstolo Paulo, como a serpente, a antiga serpente enganou Eva com a sua astúcia. E na época do apóstolo Paulo, ele está preocupado que assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. O adversário age de uma forma, lembrando que quando ele age, ele tem a permissão de Deus. O diabo não tem poder próprio. Satanás não tem poder próprio. Ele não é onipotente, tem todo o poder. Nem onipresente, está em todos os lugares. Nem onisciente, vê todas as coisas. Não. Mas Satanás tem demônios, anjos caídos, que ele dirige e governa e age através deles. Satanás não está em todos os lugares, porque ele não é onipresente, mas Satanás tem demônios, legiões de demônios, que opera e que age na vida das pessoas, do homem e também do mundo. Olha o verso 14 de 2 Coríntios capítulo 11. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Depois da queda, ele era Lúcifer. A palavra Lúcifer quer dizer luz, estrela da manhã. Depois da queda, Satanás, mas mesmo assim ele se transforma como homem, como anjo de luz, para enganar as pessoas. E é isso que ele tem feito. E não só as pessoas, mas também os fiéis, os crentes. Agora veja, Satanás, na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos. Apocalipse capítulo 2, versos 7, 8 e 9 diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, demônios. O Miguel é o querubim de Deus. Qual é o significado do nome Miguel? Na tradução, o nome Miguel quer dizer assim: não há ninguém como Deus. Por isso que Miguel foi criado. Por quê? Porque Satanás, ele guerreia, ele peleja. E quando lá em Daniel, quando Daniel estava orando,
A Bíblia diz que Daniel iniciou uma campanha de oração. No primeiro dia Deus ouviu a sua oração. Então o que Deus faz? Envia um anjo da boa notícia, que é Gabriel. Então o anjo está trazendo a resposta para Daniel. Só que o anjo da Pérsia, que é Satanás, os demônios, pelejaram contra Gabriel. E Gabriel, por incrível que pareça, estava perdendo para ele. Deus então envia Miguel. Deus enviando Miguel, libera o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, vindo até Daniel, ele traz a resposta. E ele diz: Daniel, desde o primeiro dia, Deus ouviu as tuas orações. Você percebe que a nível espiritual há uma guerra. Há uma guerra. Eles estão agindo para impedir o trabalhar de Deus. Veja só. Verso 9 diz, ou verso 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ela os seus anjos. Então Satanás, ele age. Por isso que é necessário nós conhecermos o território, a ação do nosso inimigo, saber como ele age, como ele trabalha. Ele não é um brinquedo. Se você tiver despreparado, você pode ser pego de surpresa, como aconteceu hoje. Nós não podemos de maneira nenhuma fechar os olhos concernente aos reinos espirituais. O diabo, ele é real. Os demônios são reais. Eles agem para destruir a igreja de Deus. Mas antes de Satanás, ele era um querubim, Lúcifer. Satanás foi antes um elevado anjo, criado perfeito, foi designado como ministro junto ao trono de Deus. Porém, num certo tempo, antes de o mundo existir, rebelou-se e tornou-se o principal adversário de Deus e dos homens. Satanás quis ser igual a Deus. Veja só o livro de Ezequiel, capítulo de número 28, ao verso de número 12, ao verso de número 15. Veja só, uma profecia dada ao rei Tiro e uma revelação aqui a respeito do diabo. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe assim: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeitos eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Ezequiel aqui nos traz como que aconteceu. É aqui que você vê o que aconteceu antes da criação do mundo.
Veja só Isaías capítulo 14, verso 12 ao verso de número 15. Como caíste desde o céu, caíste porque Deus lançou fora. Ó Lúcifer, talvez na sua Bíblia esteja assim, estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Aqui em Isaías 14, verso 15 diz assim, contudo levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Aqui está falando do lago de fogo e de enxofre, que ainda não foi inaugurado. Pastor, mas e o rico? Pequeno sofrimento, Tártaro, é onde as pessoas morrem. Pequeno sofrimento, depois eles serão ressuscitados, para ser condenado e ser lançado no lago de fogo, de enxofre, junto com o diabo e seus anjos, e o anticristo. Agora veja que o mal tem organização. O império do mal sobre o qual Satanás reina é altamente organizado, que exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior e os anjos caídos. Veja Mateus capítulo 12, verso 25, a afirmação de Jesus, a palavra de Jesus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastador, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Verso 26, e se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois o seu reino? Então há uma ordem, uma organização de como eles trabalham. Olha Mateus capítulo 25, verso 41. Então dirá também os anjos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Os anjos têm o líder, ou melhor, os demônios têm o líder, e o líder é Satanás, o diabo. Agora veja o que ele faz com os homens perdidos, os ímpios, os homens perdidos. Mateus capítulo 4, verso 8 e verso 9 diz, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. Olha o 9, olha o que ele diz, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que ele está se referindo? O mundo, os prazeres, o poder, riqueza, porque o príncipe deste mundo, quem é o príncipe deste mundo? O diabo governa. Olha o que diz João capítulo 12, verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O diabo é príncipe deste mundo. Ele governa este mundo. Olha Efésios capítulo 2, verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amados, você lembra quando você não era crente? Quando você não servia a Deus? Ou quando você frequentava outras religiões? Pois bem, o adversário guiava você. O adversário oprimia você. Ele humilhava você, porque você era como capacho, eu era como capacho. Mas no outro tempo nós andávamos segundo o percurso deste mundo. Mas
Cristo nos resgatou, Cristo nos comprou, Cristo nos livrou das garras de Satanás. Agora nós somos propriedade de Deus. Essas pessoas que estão aí são oprimidas por ele. Humilha como humilhou aquele jovem. O jovem falava assim: eu não quero o diabo na minha vida, ele está me perseguindo. Ele humilhou o jovem. É assim que ele faz, ele humilha as pessoas. Derrubou o jovem no chão, na frente de todo mundo. O demônio humilhou ele. Quantas vezes o demônio já nos humilhou? Pastor, mas eu não caí endemoniado, mas você foi preso. Você ficou bêbado. Você ficou drogado, vendo zumbi. Você ficou sendo escravo, ele te humilhou. Porque é isso que ele faz. O nosso inimigo, o segundo inimigo, ele faz isso. E Deus nos tirou de lá. E é por isso que eu peço sempre para a igreja: ore por essas almas, chore por essas almas, porque cada um de nós sabe de onde Deus nos tirou, e sabe que o adversário quer que a gente volte para o mesmo caminho, para o Egito, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sobre isso precisa. É necessário, nós precisamos conhecer a forma que ele age, a forma que ele trabalha, e quem ele pode usar. Pastor, ele usa rico? Usa. Pobre? Usa. Famoso? Sim. Quantos por aí? Desconhecido também. E na igreja? Se debrecha? Sim. Ele está no meio da igreja? Sim. Ao redor dela? Tá vendo? Pronto, vou melhorar. Está vendo aqui esse salão? Ele está aqui dentro, mas não está dentro da igreja, está ao redor dela. E o salão não é a igreja sou eu e você. O templo do Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Se nós não vigiarmos, não tomar cuidado, o Espírito te faz bagunça. Louvado seja Deus. E no mundo, o mundo em geral. Olha Lucas, mais detalhado, né? Lucas já traz mais um detalhe. Lucas capítulo 4, versos 5 e 6 diz: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. O diabo pegou a Cristo e ofereceu a Cristo aquilo que Deus deu a ele. Outra coisa que eu destaco para nós: o cargo eclesiástico, ou como é o nome que chama quando a gente quer dar um nome, nomenclatura, cargo. Isso não isenta de o diabo vir te tentar. Pastor, você é mais forte do que eu? Não, se brincar eu sou mais fraco do que você. Obreiro, você é mais forte do que eu? Se brincar os obreiros é mais fraco do que você. Ou seja, ele não quer saber se tu é pastor, se tu é obreiro ou se tu é crente. Ele quer pegar você. Ele não respeita a nomenclatura. Ele não respeita. Não. O que ele respeita na sua vida é o que está em você. Cristo, o Espírito Santo, é isso que ele respeita. Ele não respeita o pastor Alessandro, ele respeita o Espírito Santo que está na vida do pastor Alessandro. Eu só sou conhecido no céu e no inferno por causa de Deus. Louvado seja Deus. Ele oferece para Jesus e diz: foi entregue a mim, Jesus, e eu quero dar a você, se você me adorar, se você se prostrar. Aí eu vou trazer para nós, sabe aquilo que você precisa, sabe aquilo que você necessita, talvez o dinheiro. Aí ele vai usar alguém. Eu fiz uma comparação hoje. Everson, a empresa vai, eu falei para a empresa, eu sou o gerente, você é confidencial a mim. Eu falei para a empresa que a gente ia gastar 10 mil reais. Só que eu não vou gastar 10 mil reais, Everson. O que vai acontecer aqui, Everson, entre nós dois?
vai vir 10 mil, na promissória, na nota, eu vou dizer que gastei 10 mil, eu já resolvi tudo, vai sobrar 5 mil, 2.500 para mim, 2.500 para você. E aí a sua necessidade é, esse dinheiro, eu estou precisando desse dinheiro. Eu preciso desse dinheiro, eu necessito desse dinheiro. Se você deixar o teu coração falar mais alto, se você deixar a sua natureza falar mais alto, a sua necessidade falar mais alto, você vai cair. O diabo, ele é assim, ele vai usar o que puder para derrubar você. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que ele não repreendesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 5, verso 19 diz, sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno. Responde para você, você é de Deus ou você é do mundo? Você é de Deus, você é do mundo? Responde para você, você é de Deus ou você é do mundo? Refresca um pouquinho a sua memória e veja o que você está fazendo da sua vida. Porque o texto declara, sabemos que somos de Deus, eu tenho certeza, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, mas o mundo já és do maligno. Satanás não é onipresente, onipotente, nem onisciente. Por isso a maior parte da sua atividade é delegada aos seus inumeráveis demônios. Olha o que diz Apocalipse capítulo 16, verso 13 ao verso de número 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Verso 14, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você não pode provar uma igreja pelos milagres que são operados dentro dela, porque até diabo e Satanás opera milagres. Por isso que é necessário eu e você termos discernimento e vigiar tanto, porque estamos pisando em campo minado. O diabo está em qualquer lugar que você pode imaginar, principalmente quando você estiver sozinho. É por isso que é importante você estar com a igreja, porque sozinho é onde ele mais atenta. Ninguém está vendo, a esposa não está vendo, o filho não está vendo, o marido não está vendo, o pastor não está vendo, o patrão não está vendo, a igreja não está vendo, e o diabo está lá, tentando você, atiçando você, para você cair. Só que Deus também está vendo, Deus também está lá. Louvado seja Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 8, verso 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Sabe o que o diabo está pedindo? Não é tempo ainda de você vir me atormentar, porque o diabo sabe para onde ele vai. E ele reconhece a autoridade, ele reconhece o poder, ele reconhece o Filho de Deus. E quando ele o vê, Marcos relata, prostrou e o adorou. Porque os demônios adoram a Deus. O diabo adora a Deus. Bendito seja Deus.
Olha só como esse homem estava escravizado, verso 29, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, eram impelidos pelo demônio para os desertos. Humilhava aquele homem, maltratava aquele homem. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Veja bem, há vidas que são apoderadas, atormentadas pela legião, não é só um demônio. Jesus disse assim, que uma casa vazia, depois que o demônio sai daquela casa, depois que aquela casa é liberta, que aquela pessoa é liberta, o demônio volta, observa, ele viu que perdeu nas palavras de Jesus, o que ele faz? Chama mais 7. Ou seja, são agora 8 demônios na vida de uma pessoa. Pastor, eu não sabia não, mas agora você está sabendo. Agora você sabe. Calma que não vai acabar assim. Olha o verso 31, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Eles clamavam. Só Jesus tem poder, amado irmão. Atraia Jesus para a sua vida, atraia Jesus para o ambiente do seu trabalho, atraia a presença de Jesus para a sua casa. Eu vou lhe contar uma experiência. Nós estávamos expulsando um demônio na casa da minha mãe, de uma das namoradas do meu irmão. Meu irmão vivia no crime. Nós expulsávamos, e a legião zombava e ria, e olhava para o meu irmão e dizia: eu vou matar ele. E aí ele, olha só, é engraçado que eu vou contar, me permita, presbítero Júnior, é muito engraçado. Aí o que ele fazia quando o demônio dizia para ele assim: eu vou te matar? Ele falava: você não vai me matar não, não vai não, aqui para você aqui, demônio. Era desse jeito. E o demônio falava: eu vou matar você. Não vai me matar não. E ficou aquela coisa, e nós ali pelejando com o demônio. Ele saía, voltava. E aí o meu irmão percebeu: olha, pastor, tem coisa errada na casa da minha mãe. No caso não, que era na casa que ele morava. Então se eu fosse você, levava ela para lá. Irmãos do céu, a Bíblia diz, Salmo 127, verso 1 e 2, se o Senhor não edificar a sua casa, aí vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não vigiar a sua cidade, aí vão vigiar os sentinela. Veja o que aconteceu. Tiramos a moça de lá, quando ela já estava liberta. No que sentido? O demônio estava escondido dentro dela. Quando chegou na porta de casa, ela levantou os 2 pés e disse: eu não entro dentro dessa casa. Não entro. Ela parecia um bicho e colocou os 2 pés na porta. E aí nós oramos, repreendemos o demônio, e aquela moça saiu liberta, porque na mesma hora o demônio saiu e não voltou mais. Por quê? O Deus que tu serve não tem que habitar só dentro de você, tem que habitar no teu quarto, tem que habitar na tua casa, tem que habitar na tua cozinha, tem que habitar em todos os cômodos. Pastor, o que você está querendo dizer? Ore, apresente a sua casa, apresente os seus cômodos, ore, atraia a presença de Deus, diga: Deus continua comigo e não deixa que nenhum mal invada a minha casa. Bendito seja Deus. E Ele age, irmão. Ele age. É por isso que nós devemos ser vigilantes. Mas Jesus veio à terra a fim de destruir as obras de Satanás. Jesus veio a fim de destruir as obras de Satanás. Ele morreu na cruz. Olha o que diz João capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Bendito seja Deus. Colossenses capítulo 2, verso 9 ao verso de número 20 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão, não feita por mão,
no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vos estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestade, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenança, como se vivessem no mundo, tais como, somente até aqui, Cristo cravou na cruz, derrotou o diabo, derrotou Satanás na cruz e deu a vitória para a igreja. Nós éramos escravos dele, mas Cristo nos libertou, nos comprou, nos limpou e tirou das garras de Satanás para vivermos para a glória de Deus Pai. Bendito seja Deus. Deus estabelece o reino de Deus e livra o homem do domínio de Satanás. Olha Lucas capítulo 4, verso 16 ao verso de número 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. O verso 17 diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Cristo tem poder de libertar as pessoas, seja qual for a legião de demônio ou não. Deus tem poder de resgatar, de tirar da opressão maligna. Somente em Cristo, pastor. Eu tenho um parente assim, eu tenho um filho assim, eu tenho um tio assim, eu tenho um amigo assim. O que eu devo fazer? Ora, apresenta a Deus, que Deus pode encontrar e libertar esta alma da opressão do maligno. Louvado seja Deus. Olha o que diz Atos Apóstolos capítulo 26, verso 15. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus está dizendo para o apóstolo Paulo: Paulo, levanta agora. Ele contando o testemunho. Paulo está dizendo: o Senhor me ungiu como ministro para levar a palavra, o poder da palavra, irmão. É a palavra. Quando eu recitei o Salmo 46 no ouvido daquele moço, imediatamente ele caiu desmaiado, porque a palavra de Deus tem poder, em Cristo é a palavra. Então Deus chamou cada um de nós: pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou obreiro, eu sou membro. Há uma autoridade no nome de Jesus. É no nome de Jesus que você precisa orar, clamar e ir. Não tenha medo se alguém te chamar para orar por alguém. Vai em nome de Jesus.
não tem comunhão com Deus, vai, é no nome de Jesus que você está indo e está expulsando no nome de Jesus, e toda a honra é dada a Cristo. Mas há cristão que tem medo dos demônios. Cristo vivo, pela sua morte e ressurreição, derrotou Satanás e ganhou a vitória final de Deus sobre ele. Olha o que diz agora, Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. É visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Cristo habita em você. Agora você não precisa ter medo. A morte agora para nós é um passaporte para o céu, porque Cristo nos comprou e nos libertou da escravidão do diabo. Você não vai querer isso só para você. Jovens e adolescentes. Pastor, eu sou jovem. Não, o diabo não vai tocar em mim. Não vai? Brinca com ele para você ver. Não vai. Jovens e adolescentes precisam ter um preparo espiritual. Vocês precisam orar. Não, minha mãe ora por mim. Estou debaixo da oração do meu pai, debaixo da oração da minha mãe. Não está não. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se você não orar, se você não clamar, se você não buscar, o diabo vai se apoderar da sua vida e vai destruir você. Vocês precisam ter comunhão com Deus, porque se vocês não tiverem comunhão com Deus, o diabo automaticamente já entrou na vida de vocês. Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo. Timóteo, um jovem cheio do Espírito Santo, que guerreava contra Satanás. Não, eles são jovens, não vão tocar. Vai tocar. E o que eu faço, pastor? Vai, faz o que seu pai faz o que sua mãe faz, ora. Ora, faz o que a igreja faz, ora, peça a proteção de Deus. E peça autoridade para você dizer: aqui não, Satanás, na minha vida não. Eu sou jovem de Deus, ungido pelo Senhor para andar e viver e fazer a vontade de Deus. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Estou terminando agora. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Igreja, se atente, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrio, igreja, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Vigia, igreja, sede sóbrio, fique atento. Você não sabe de onde vem, mas se você estiver vigilante, estiver em Deus, você vai repreender o adversário e vai ver a armadilha dele contra a sua vida. Tiago nos recomenda, Tiago capítulo 4, verso 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só em Deus o diabo foge. Só em Deus o diabo foge. Ei, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas vocês eu não conheço não. Você precisa ser conhecido no inferno. Sabe como? Pastor, olha, você vai falar, vou falar. Eu preciso destruir o pastor Alessandro. É assim que você tem que ser conhecido. Vamos fazer o que hoje? Hoje, todos os dias ele está armando cilada contra a minha vida. E é assim que você precisa se conhecer, dando trabalho para o diabo derrotar você. Você precisa ser conhecido no inferno dessa forma. E como eu consigo, pastor? Eu entendi, o diabo não brinca. E agora, pastor, eu preciso das ferramentas. Eu preciso, então vou ensinar. Nós já vamos acabar, vou ensinar agora. Efésios capítulo 6, pega esse texto, verso 10.
a recomendação do apóstolo Paulo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, antes de falar sobre o diabo, os principados, as trevas, ele começa dizendo: irmãos, se fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Busque o poder de Deus para vocês resistir à ação do diabo. Como é que eu compro esse poder? Você não compra o poder, você busca o poder. Como que eu faço, pastor? Ore, jejue, leia a Bíblia, participe dos cultos, esteja junto com os irmãos, aonde atrai a adoração a Deus, o Senhor. Paulo diz mais: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revista da armadura de Deus, crente, revista da armadura de Deus, busca o poder de Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é carnal, mas é espiritual. Você não vai brigar como você briga com outro, na porrada. A sua luta é espiritual e você precisa usar as armas espirituais, e eu vou te apresentar ela agora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é a metade, é toda. Não é só o item da armadura, é toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Quando você estiver mal, o diabo vai vir e vai querer tentar você, porque a sua carne está mal. Aí o diabo usa o mundo para derrubar você, porque os três estão aliados. Então, quando eu tenho um revestimento, no dia mau, no dia que eu estiver fraco, eu estarei lembrando: o Senhor é a minha misericórdia, porque eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Eu preciso da tua misericórdia. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida couraça da justiça. Capacete, couraça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete protege, a armadura protege. Com o escudo você defende, mas com a espada você ataca. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu defendo os dardos, mas ao mesmo tempo eu ataco com a espada da palavra. Oh, louvado seja Deus. Armadura, sapato, couraça, escudo, capacete, espada, soldado. O diabo está ali, estava querendo me derrubar, né? Eu tenho escudo para defender ele. Vem, diabo, eu tenho aqui, ó, defesa, escudo. Quem é meu escudo? O Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu escudo e minha fortaleza, e nele confiarei. Escudo. Oh, glória, lamaia, chúria. Escudo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Escudo defende e a palavra ataca. Aqui não, Satanás, porque eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3 diz: mas fiel o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Cristo é a palavra e nos guarda do maligno, porque eu guardei a palavra no meu coração. E quando o diabo vem sutilmente com aquelas propostas, achando que vai me enganar, eu tenho a palavra. Somente ao Senhor adorará e a Ele servirá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Filhinhos, sois de Deus, oh glória. Já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós moramos aqui, vivemos aqui, estamos aqui. O mundo pertence ao maligno. Estamos sujeitos a tanta coisa que tem atacado a igreja, atacado a família, atacado a Deus. Mas temos ainda a proteção de Deus sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos nesta noite. Glória a Deus. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Cristo é o nosso general, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e nós somos soldados. O Espírito Santo está comigo e com você. Agora nós entendemos, conhecemos como o adversário trabalha, vigia, milita, boa milícia, milita, trabalha. Fique atento, porque Ele está ao nosso derredor. Mas o que está conosco é maior. Ele está conosco, está comigo e com você. Não temas, não tenha medo. O valente perdeu por mais valente que é o valente. Durma tranquilo, ore no seu lar. Eu não tenho paz na minha casa, eu sinto uma opressão, eu sinto um peso. Ore, clame, chame a Deus no seu lar. Quem tem que sair da sua casa não é você, é o diabo que está lá. Então ore, clame a Deus, busca o Senhor, porque temos o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você. Ele está conosco e nenhum mal pode nos amedrontar, porque Deus está comigo e com você. Agora você precisa exercer essa autoridade. É no nome de Jesus que os demônios saem. É no nome de Jesus que as pessoas são curadas. É no nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus. E esse nome está acima de todos os nomes. Jesus deu autoridade sobre a igreja. E você é uma igreja. Quando você estiver orando na sua casa e sentir aquele vento, aquele medo, aquele calafrio, não pare de orar, continua orando. Ore até o diabo sair de lá. Mas você não tenha medo. Clame pelo nome de Jesus. São batalhas espirituais que a gente vive. São batalhas espirituais, mas no nome de Jesus, o demônio perde as forças e ele sai pelo poder que há em Deus. Glória a Deus. Ore pela vida do seu filho, ore pela vida da sua esposa, ore pela vida do seu esposo, ore, apresenta, Senhor, ore, clame a Deus, lute. Pastor, mas tem sido demônio mesmo, esse meu filho tem que me tirar da paz. Ore por ele, porque é o demônio que está agindo na vida dele para tocar em você, para atingir você. E é por isso que você deve orar por ele, orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pelos seus pais, orar pelos seus filhos. Ore, clame, ore, interceda. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, nós ouvimos agora, Pai, a Tua palavra, nós entendemos, Senhor, a Tua palavra, e conhecemos agora, Senhor, não deu para conhecer tudo porque precisaríamos de tempo, mas
trouxemos aqui, Pai, esmiuçado um pouco de como o adversário trabalha, o que ele faz, como ele oprime as pessoas, como ele cativa, como ele derruba, o que o diabo é capaz de fazer. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, nos revista, Pai, do teu poder, nos revista, Pai, do teu Espírito Santo, Senhor, e nos encha, Pai, da tua presença, ó Deus, para que possamos, Senhor, resistir ao adversário, que muitas das vezes ele vem sutilmente, com proposta, para tentar nos derrubar. Senhor, eu te peço a tua graça, a tua iluminação, para resistirmos, Senhor, toda proposta maligna, Senhor, porque eu sei que a nossa carne é fraca, a necessidade que temos, Senhor, mas te pedimos, ó Pai, nesta noite, Pai, nos revista, Senhor, do teu poder, no nome de Jesus Cristo. Assim, Pai, eu te peço e te agradeço. A igreja diz: amém. Glória a Deus, amém. Vamos louvar ao Senhor, glória a Deus. A igreja pode ficar de pé para a gente louvar ao Senhor, glória a Deus. Senhor pode fazer. Das amigas sepulcro, glória a Deus. Faz de ossos soldados, faz tomar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Glória a Deus. Não há nada, irmão. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus.
melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Glória a Deus. Nossa vida, segundo. Somente Deus, só o Senhor, somente Deus, só Deus. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém?